Ótima tarde. 12º episódio da Jornada do Líder Inteligente. Sejam bem-vindos. Vamos começar mais um episódio hoje para falarmos da Jornada do Líder Inteligente. E hoje nós vamos falar de um assunto mega interessante, que é sobre a inteligência espiritual de um líder inteligente. Ou seja, como que ele lida com esse QS, né? O famoso QS aí, que é a inteligência espiritual. Como que um líder precisa utilizar essa inteligência no seu dia a dia, nas suas ações, na sua vida, nos seus sonhos. Oi, Ana, boa tarde, seja bem-vinda. Bora lá começar a nossa live de hoje para falarmos sobre a inteligência espiritual, para falarmos sobre nessa jornada do líder inteligente, como que ele reage a essas situações. E é um conteúdo que realmente mexe muito comigo. Eu ministro esse conteúdo nas minhas aulas, primeiro para mostrar para os alunos, para os meus mentorados, que a inteligência espiritual ela não tem a ver com religião, ela tem a ver com uma transcendência muito maior, né? Ela tem a ver com algo muito maior que está acima de nós, tem a ver com o nosso Criador, com a nossa essência, com o nosso propósito aqui nessa terra. E o líder inteligente, ele precisa compreender de que maneira ele tem que desenvolver essa inteligência em si e como é que ele utiliza isso no seu dia a dia, na sua vida pessoal, na sua vida profissional. É uma jornada incrível que tem acontecido aqui no nosso Instagram. São 21 episódios e cada episódio a gente vem trazendo a pílula de um conteúdo para ter aí uma transformação em você, na sua vida, para que você faça uma autoanálise, identifique aquilo que está sendo aplicado, aquilo que ainda não está sendo aplicado no seu dia a dia, o que faz sentido para você no seu desenvolvimento, para ter uma liderança inteligente, para que você possa ter na sua vida pessoal e na sua vida profissional e empresarial algo muito maior que te desenvolva para ser um líder ou para ser uma líder de maneira inteligente a alcançar os seus resultados. E se você está aqui hoje, pode ter certeza que não é por acaso, não é? Você veio até aqui para identificar aí um conteúdo incrível que a gente tem trazido aqui a todo momento para os nossos líderes, para esse desenvolvimento. Fala para mim de qual cidade você está me assistindo. Ótima tarde, Evaldo. Tudo bem? Mari já está aí. Seja bem-vinda, Mari. Fala pra mim aí de qual cidade você está assistindo. Alguém aí já ouviu falar em QS? Já ouviu falar em inteligência espiritual? Boa tarde. Lavras. Evaldo é de Lavras. Vitória. Que bacana. Espírito Santo. Gente, essa cidade é maravilhosa, viu? Amo ministrar aula aí nesse lugar. Ô, povo bom, viu? Para aprender, para realmente se desenvolver e compartilhar com a gente conhecimento. Tive grandes experiências em Vitória, no Espírito Santo. Belo Horizonte, que legal, muito bom, hein? Bom, bora lá então, né? Eu vivo ensinando aqui que o líder, para ele ser um líder inteligente, ele tem que transbordar na vida das outras pessoas. E como é que eu transbordo na vida das outras pessoas? Eu preciso gerar valor na vida delas. E para gerar valor na vida delas, nós temos que compartilhar aquilo que está sendo bom para nós, não é? Então, muito importante que você agora clique nesse aviãozinho e escolha aí pelo menos umas 5 pessoas que você acredita que precisa estar aqui nessa live hoje para entender sobre inteligência espiritual. Como um líder inteligente precisa desenvolver esse QS na vida dele, na vida pessoal, na vida profissional, de que maneira que ele consiga aí avançar, se estruturando, não só emocionalmente, como a gente já falou em outros momentos aqui, mas também espiritualmente. Ter uma inteligência espiritual te ajuda a identificar o seu
propósito, o seu chamado nessa terra e de que maneira você vai fazer com que as coisas aconteçam na sua vida, na vida das outras pessoas, na vida daquelas que interferem. Porque eu costumo dizer que apesar da gente ser único, pensa, não tem ninguém igual a você. Ainda que você tenha, assim, um irmão gêmeo, uma irmã gêmea, não tem ninguém igual a você. Você é único, mas você vive numa unidade com várias outras pessoas. Então, se você é único, só existe você, só existe o seu DNA. Se você olhar para sua mão aí, você vai ver a sua impressão digital, ela é única, não existe ninguém mais no mundo que tenha uma impressão digital como a sua. Então você é único vivendo numa unidade. Logo, você tem um propósito, logo você tem uma inteligência espiritual aí para poder trabalhar e viver o seu propósito, a sua missão. Então isso já faz um sentido pra gente, para identificar o nosso objetivo, a nossa existência e como que o líder inteligente ele precisa enxergar essa inteligência espiritual. Não tem a ver com religião, como eu disse, tem a ver com uma transcendência maior. Existe uma filósofa que é a Dana Zohar. Dana Zohar estudou um pouco sobre isso também e comprovou isso cientificamente. Ela, além de ser filósofa, ela é uma executiva que treina vários CEOs de grandes multinacionais. E o que ocorre? A Dana Zohar começou a perceber que ao treinar esses executivos do McDonald's, executivos de grandes empresas, ela começou a perceber que havia uma infelicidade muito grande no interior dessas pessoas. E que não deveria, porque quando ela ia fazer um levantamento, ela via que eles tinham família, eles tinham casas gigantescas, conta bancária poupuda, ou seja, tudo que o ser humano quer. Mas havia um vazio dentro deles, havia uma infelicidade dentro deles. E aí ela foi pesquisar, foi estudar a fundo para identificar que infelicidade era essa, que tristeza era essa. Então ela descobriu que apesar deles terem tudo, estava faltando algo. E esse algo que estava faltando era o QS, era o desenvolvimento de uma inteligência espiritual. Era de entender que você não podia olhar para o seu próprio umbigo, mas que você precisava, além de olhar para você precisava olhar para a humanidade como um todo, olhar para as pessoas como um todo e entender qual que era o seu compromisso de ajuda, de desenvolvimento com aquelas pessoas. Qual que era o seu papel para que aquelas pessoas também pudessem ter acesso a informações, pudessem ter vida melhor. E aí Dana Zohar começou a identificar isso em vários executivos. E a gente, conhecendo a palavra, conhecendo a Bíblia, sabe exatamente que a nossa vida, ela estará sempre interligada a uma outra vida. Então não adianta eu buscar só pra mim, não adianta eu buscar uma felicidade só pra mim, se eu não compartilhar, se eu não ajudar o outro, se eu não viver a experiência de maneira que interfira no crescimento do outro. E aí a inteligência espiritual, que é o QS, diferente do QE, o QE é a inteligência emocional, é o quanto eu controlo as minhas emoções diante de determinada situação. A inteligência espiritual é o quanto eu entendo o meu propósito naquela situação, é o quanto eu entendo o meu propósito diante da empresa, diante do meu negócio, diante da minha família. E aí que faz a diferença, porque o líder que é inteligente, ele consegue compreender que vai muito mais além de ganhar dinheiro, muito mais além de você ter uma vida confortável, muito mais além de você vender um produto ou um serviço. Vai você entender que aquelas pessoas que estão envolvidas com você são pessoas ali realmente para você trabalhar com um propósito. E uma das coisas que eu sempre falo com os meus liderados, eu sempre falo com os meus mentorados, que o líder, ele
precisa compreender que ele é líder com o propósito de transformar, de ajudar para que a gente tenha seres humanos melhores. A inteligência espiritual é você compreender esta particularidade, sabe? Essa particularidade que a sua posição hoje é uma posição para que você ajude o ser humano a se tornar uma pessoa melhor, a se tornar alguém que ele nasceu para ser. Isso é ter uma inteligência espiritual. Então, num conceito mais amplo da situação, é você enxergar um sentido e um valor naquilo que você faz. É você enxergar um sentido e um valor na função que você tem hoje. Seja você como pai, seja você como mãe, como filho, como irmão, seja você como profissional, seja você como empresário. É você enxergar um sentido e um valor a mais naquilo que você tem feito. E aí, gente, a inteligência emocional, por exemplo, a gente pode identificar a situação que a gente encontra no momento e decidir como reagir diante daquela situação. Por exemplo, suponhamos que você saiu para ir para o trabalho e de repente você está em cima da hora para chegar também no trabalho, está atrasado ali e alguém vai e começa a passar você e te fecha, te dá uma fechada no trânsito e você fica ali encurralado. Com a inteligência emocional, se tiver uma inteligência emocional, você vai identificar, poxa, não vou me corresponder negativamente, porque talvez ele deve estar com algum problema e deve estar com muito mais pressa do que eu, então deixa passar. E aí você vai manter o seu equilíbrio. Essa é a sua decisão de reação, porque você tem uma inteligência emocional desenvolvida. E quando se trata de inteligência espiritual, você vai agir dessa forma como uma inteligência emocional, mas você deve ainda pensar, o que será que eu posso fazer para ajudar esse cara ou essa pessoa que tá me ultrapassando desse jeito, não é, que me deu essa fechada. Então, além de você manter esse seu equilíbrio, você ainda vai pensar no que você pode fazer para ajudá-lo, que possivelmente ele está com algum problema, ela está com algum problema, e a sua função ali naquele momento é de não reagir negativamente e ainda pensar de que maneira você pode ajudá-lo. Olha só, então é um sentido e um valor muito maior para as coisas, muito maior para a situação, quando nós temos uma inteligência espiritual desenvolvida. E o líder, ele precisa compreender isso. Muitas vezes você que é líder, você está exposto a muitas situações. Você, não é a linha de frente, então todas as pancadas, elas vêm até você. Todos os levantes vai primeiro em você. A inteligência emocional, você vai pensar, bom, eu estou nesse papel, não vou me reagir negativamente. É a decisão. E a inteligência espiritual, você vai entender que além de estar nesse papel, não reagir negativamente, você ainda vai procurar compreender o porquê do comportamento do outro. Por que ele age assim? Será que ele está com problema em casa para te atacar tanto? Será que é inveja para que ele te ataque tanto? Será que é alguma situação de doença que ele não está conseguindo lidar e de repente está batendo de frente com você? E aí você vai procurar identificar quais são esses problemas e ajudar esta pessoa a resolver a situação dela. E aí existe uma paz muito grande no seu coração, porque você compreende que não é questão de disputa e não é questão de se sentir inferior ou talvez questão de dar o braço a torcer em alguma situação. Não. Muito pelo contrário, você com um nível de inteligência espiritual muito maior, entendendo o sentido da situação, o valor da situação, como um líder, você vai ali identificar momentos em que você pode ajudar essa pessoa a se desenvolver. Então, dentro de um contexto, Dana Zohar, ela até identificou isso nos seus nos executivos, né, nos altos CEOs, que quando eles começaram a compreender essa situação, o que eles viram? Poxa, não adianta eu ter uma conta bancária poupuda, não adianta eu ter casa gigantesca, não adianta eu ter família se eu não contribuir com o crescimento, com o desenvolvimento da sociedade, se eu não contribuir com aquelas pessoas que são menos favorecidas, se eu não entender que o meu papel na minha liderança
liderança é formar pessoas melhores, é formar liderados melhores, uma sociedade melhor. E aí, a partir do momento que eles começaram a compreender essa situação, eles agiram de forma diferente em compartilhar, em contribuir com a sociedade. Ela conta, inclusive, num livro dela, né, que algumas das pessoas passaram, inclusive, a comprar leites de camponesas que só tinham uma vaca. E ali, de certa forma, eles entenderam que apesar, né, dela ser tão restrita, a partir do momento que eles passassem a comprar, eles poderiam ajudar ela no seu crescimento, no seu desenvolvimento. A mudança de mentalidade, para quem desenvolve uma inteligência espiritual, ela é gigantesca. Por quê? Por que ela é gigantesca? Porque você passa a compartilhar e a fazer o bem para o outro. Você passa a contribuir com o outro. Isso faz sentido para vocês, gente? Me fala aí, faz sentido para vocês? Não é? Como que é que a gente desenvolve a nossa inteligência espiritual? É entender exatamente o meu propósito. A partir do momento que eu entendo o meu propósito, a partir do momento que eu começo a olhar para o outro de uma maneira diferente, controlando as minhas emoções e entendendo o meu sentido maior, de alguma forma eu consigo ajudá-lo, eu consigo desenvolvê-lo, eu consigo viver na minha essência, com uma paz no meu coração e de maneira a contribuir com a evolução do outro. Deixa eu ver o que o Edivaldo falou aqui. Pensar na dificuldade do outro, sentir a situação da outra pessoa e querer ajudar o outro na sua dificuldade. Sensacional, Edivaldo. É exatamente isso, né? Evaldo, é exatamente isso. Quando a gente compreende essa situação, você não vai corresponder negativamente diante de algum ataque das outras pessoas. Não, você não vai corresponder negativamente. Você vai ficar mais centrado e você vai entender que aquele ataque muitas vezes é um pedido de socorro, que aquele ataque, aquela agressividade muitas vezes é revelação de um comportamento de alguém que está passando por uma dificuldade. Então, por exemplo, vamos pegar uma empresa, você ali no seu setor, liderando o seu setor, liderando seus liderados, e de repente você percebe que o líder de outro setor chega todo alvoroçado, atacando todo mundo ali, né? E aquele clima horrível dentro da empresa. Quem tem uma inteligência espiritual vai entender que possivelmente ele não dormiu bem aquela noite, que possivelmente ele tem algum problema, e aí você não vai corresponder negativamente naquele momento. Você não vai ali, diante daquela situação de agressividade, ser agressivo também com ele. Você vai manter sua calma, mais tarde, com muita tranquilidade, você vai até essa pessoa e você vai procurar ajudá-la. De que maneira? Percebi que você chegou meio exaltado hoje, gerou um ambiente um pouco ali de conflito. Você normalmente não é assim? Tem alguma coisa acontecendo? O que eu posso ajudar? Tem alguma coisa que eu posso fazer para melhorar? Então, ali a gente sai da esfera do julgamento e a gente passa a se colocar numa situação de poder ajudar outro. E o líder inteligente, ele desenvolve esta inteligência espiritual porque ele compreende que tudo tem um sentido e um valor muito maior, e o seu propósito não é só nos negócios, não é só na empresa. Isso pode vir a acontecer em todos os seus meios de relacionamento, pode vir a acontecer na sua casa, com a sua família, não é? Pode vir a acontecer com a esposa, com o marido, pode vir a acontecer com os filhos, e aí você não vai corresponder negativamente naquele momento. Você vai começar a entender o seu papel naquela situação. Por que eu me encontro nessa situação? O que é que eu preciso fazer? Você começa a fazer essas perguntas para você. E aí, quando você faz essas perguntas para você, você, de alguma maneira, vai agir com uma inteligência espiritual para ajudar o outro a sair daquela situação. Alguém já teve alguma experiência assim?
Quando não se tem a inteligência espiritual, o que que acontece? E principalmente quando não tem a inteligência emocional, aí já começa os conflitos, né? Já começa aquela relação de conflitos mesmo, e aí vem os bate-boca, vem a situação ali, situações de conflitos de relacionamento interpessoal, as emoções ficam afloradas, aí fala o que não deve e começam as discussões, começam ali os problemas de relacionamento. Então, quando se tem uma inteligência espiritual, o que a gente faz? A gente analisa aquela situação e a gente às vezes até, né, dobra os joelhos e vai orar. Nós vamos orar e vamos conversar. Por quê? O que é uma oração? A oração é a criatura falando com o Criador. E como a inteligência espiritual ela tem uma transcendência maior, é um acesso a algo maior, que é o nosso Criador, é entender o motivo, a gente entra num processo de oração e apresenta aquilo para Deus e fala, olha, estou nesta situação, não sei por que eu estou nessa situação, mas eu preciso de um direcionamento de como resolver isso, eu preciso entender como é que eu vou lidar com essa situação de conflito, como é que eu vou lidar com essa situação de desgaste, com esse problema. E aí você começa a buscar a resposta do alto, mantendo o seu equilíbrio. E obviamente que se você está nessa situação como criatura e vai buscar essa resposta do Criador, a resposta que vai vir vai ser uma resposta espiritual, para você entender o seu sentido ali. Se é algo de aprendizado, se é algo que você precisa passar para poder ajudar o outro, que você precisa passar para crescer no seu nível de maturidade, ou seja, você alcança um resultado diferenciado. Então, líder que está aqui, o líder que está aqui assistindo essa jornada do líder inteligente, compreenda que o QS é uma das inteligências mais poderosas que o líder precisa ter desenvolvido na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Ele precisa ter isso desenvolvido nele, no seu coração, para que ele haja de forma adequada, liderando os seus mundos, liderando o seu mundo profissional, liderando o seu mundo empresarial, liderando o seu mundo pessoal, a sua casa, a sua família. Sem esta compreensão, sem esse nível de compreensão, dificilmente consegue se avançar. Por que eu não consigo avançar? Porque eu não tenho clareza do meu propósito, do sentido das coisas que estão acontecendo. Se eu passo a ter clareza disso, você consegue desenvolver e ver o outro melhor, fazer com que o outro esteja bem também, que não é só nós estarmos bem, as pessoas da nossa casa precisam estar bem, as outras pessoas precisam estar bem, aquelas que nos rodeiam. E aí a gente passa a contribuir com um crescimento muito maior. E esta essência da inteligência espiritual é entender que o lugar em que você está hoje, o cargo que você ocupa, a empresa que você tem, ela existe com um propósito muito maior. E esse propósito é você dar sentido e valor a essa situação. Tem uma história bem legal, né? Aqui mesmo em Minas, numa cidade próxima aqui da minha, de alguns carteiros, na verdade um carteiro específico, ele começou a identificar que quando ele ia nas casas, né, as pessoas falavam, mas você só me traz conta para pagar. E eu não quero ficar só recebendo conta, me traga notícias boas. E esse carteiro, ouvindo essas palavras, ele começou a pensar o seguinte: poxa, como é que eu faço para levar boas notícias, para poder agir de maneira inteligente espiritualmente, para dar mais sentido, mais valor no meu trabalho? E aí, gente, a história é maravilhosa.
esse carteiro, então, ele decide que ele vai dar mais sentido e mais valor à função dele, ao trabalho dele, agindo de maneira diferente, escrevendo cartas para pessoas que são esquecidas, para pessoas que muitas vezes nem são lembradas. E quem que são essas pessoas? Muitas vezes são aquelas pessoas deixadas no asilo, são aquelas pessoas, né, deixadas em situações ali para que o outro cuide, porque às vezes a família não tem tempo, ou a família não quer cuidar, porque está sem esse nível de inteligência espiritual, e aí leva para o asilo e às vezes nem vai visitar. E aí esse carteiro, ele decide dar sentido e mais valor na função dele, na profissão dele. E ele começa a escrever várias cartas. E cartas assim de histórias de quando ele era criança, de momentos que ele viveu que eram felizes, né? E ele começa a escrever. E aí, quando ele escreve aquele monte de carta, ele tira um dia e ele vai lá no asilo e ele entrega uma carta para cada pessoa que está lá. Então, a profissão dele, a função dele passou a ter um valor diferente. E aí, ali, aqueles idosos, né, começam a ler aquelas cartas. Muitos, às vezes, nem conseguem ler, outras pessoas precisam ler para elas. E você vê a emoção daqueles idosos, né? Tem essa matéria, inclusive, no YouTube. Ele deu uma entrevista no Encontro com a Fátima Bernardes falando dessa história. E é maravilhosa a história. O que é isso, né? É você entender a sua função, é você entender a sua missão, é você conseguir dar sentido e mais valor naquilo que você faz hoje. De que maneira você pode dar sentido, de que maneira você pode dar mais valor naquilo que você faz hoje, nas ações, no seu trabalho, né? Como que o seu trabalho possa fazer com que você viva o seu propósito? Como que o seu trabalho possa fazer com que você tenha uma inteligência espiritual desenvolvido? Então, o líder inteligente, ele consegue compreender o propósito, dando sentido e valor na sua função. E quando eu consigo compreender esse propósito, dando sentido e valor, dificilmente eu vou reagir negativamente às situações. Você vai respirar fundo diante de qualquer tipo de conflito, controlar suas emoções, decidir qual reação que você vai ter diante daquele conflito, e com a inteligência espiritual você vai passar a entender que, além de respirar fundo, controlar suas emoções, decidir não ter uma reação negativa, você ainda vai procurar ajudar o outro. Procurar fazer com que o outro se encontre, para que ele se encontre um sentido e um valor na vida dele, para que ele se desenvolva também, para que ele aprenda, para que ele cresça. O líder inteligente, ele visualiza isso o tempo todo. Quando ele olha para a sua equipe, ele vai compreender como é que ele pode ajudar a sua equipe, como é que ele pode desenvolver, como é que ele pode compartilhar mais com a sua equipe. Eu tenho uma assistente aqui, né? Ela trabalha comigo já há 4 anos e a gente se conheceu na faculdade de Direito. Olha só, em 2013, a gente se conheceu na faculdade de Direito e depois ela passou a trabalhar comigo. E já tem 4 anos que ela trabalha. E desde que ela formou na faculdade, ela vem tentando passar na prova da ordem, tentando passar na prova da OAB. E olha só que interessante, não é? Se fosse anos atrás, talvez eu ainda não tinha minha inteligência espiritual desenvolvida e eu não faria questão de que isso acontecesse na vida dela. Mas hoje não, né? Com a inteligência espiritual desenvolvida, eu passei a ser um pouco mais flexível, dando oportunidades para que ela estudasse mais, liberando no seu horário de trabalho, reduzindo carga horária de trabalho para que focasse no estudo. E no último exame ela conseguiu passar. Na semana passada ela foi pegar a carteira dela da ordem. E eu fico assim, extremamente feliz, porque é você entender esse sentido e esse valor. É você compreender que o outro entra na sua vida para compartilhar, para contribuir. Mas que você também está na vida da outra pessoa também pelo mesmo motivo. Também pelo mesmo propósito, para compartilhar,
para contribuir com o crescimento, para contribuir com o desenvolvimento. E a inteligência espiritual, ela tem essa capacidade de despertar em nós respostas para isso. Você já parou para perguntar por que eu nasci nessa família, né? Muitas vezes a gente pergunta isso. Por que essas pessoas fazem parte da minha família? Qual é o meu papel nisso? Por que eu congrego em determinada igreja? Qual é o meu papel com aquelas pessoas que estão próximas de mim? Por que eu trabalho nesta empresa? Por que eu tenho esta empresa? Qual é o meu papel? Qual é o tipo de transformação que eu preciso levar para essa pessoa? Oi, Flor! Oi lá! Cleide, tudo bem? Alene, ótima tarde para vocês. Quando a gente passa a entender e a fazer essas perguntas, de uma forma ou outra, a gente age com uma inteligência espiritual muito diferenciada. Quando eu comecei a ministrar aulas pela FGV, e isso já ardia no meu coração, esse conteúdo, e eu começava a falar com os alunos, né, sobre a inteligência emocional e a inteligência espiritual, e eu escrevi alguns artigos. Inclusive vocês vão encontrar um artigo desse conteúdo no meu site, que é francineoliveira.com. Se você entrar lá no francineoliveira.com, você vai encontrar alguns artigos. E eu publiquei vários artigos voltados para a área de inteligência emocional e espiritual. Isso, né, há alguns anos já atrás, e sempre venho falando sobre isso. E, curiosamente, no mês passado, gente, eu recebi um e-mail e eu fiquei, assim, muito feliz com esse e-mail, porque era de uma pessoa que tinha lido esse artigo meu publicado no portal do RH. E aí ele me mandou um e-mail falando, olha, eu quis te mandar esse e-mail exatamente só para te agradecer, porque era tudo que eu precisava entender, o que estava acontecendo na minha vida, que eu estava sem direcionamento. E quando eu li esse artigo, trouxe uma clareza muito grande sobre como eu deveria ser, que tipo de postura eu teria que ter, como eu deveria desenvolver a inteligência espiritual na minha vida. E hoje para mim está mais claro. E assim, eu fiquei muito feliz porque foi um artigo publicado há muito tempo, muitos anos atrás. E ao preparar essa jornada do líder inteligente, né, eu falei, esse é um assunto que eu não poderia deixar de lado. É um assunto que eu precisava trazer aqui para vocês. É um assunto que todo líder inteligente precisa compreender. Qual é o seu papel naquela situação? Qual é o seu papel na empresa que você tem, com os funcionários que você tem? Qual é o seu papel na sua família, mediante a esse nível de compreensão de inteligência espiritual? Olha, o Evaldo falou assim... Tarde, esse conteúdo tem tudo a ver com você, minha amiga. Ah, que legal. Aí, olha, Cleide, tudo a ver com você. Que coisa boa. Na verdade, tem tudo a ver com todos nós, gente. Tudo a ver com todos nós, não é? Porque, lembre-se, nós somos únicos e vivemos numa unidade, não é? A gente não tem como viver sozinho nesse mundo. A gente não seria feliz se nós estivéssemos sozinhos nesse mundo. Por exemplo, eu não seria feliz aqui agora se não tivesse vocês aqui comigo. Então, o meu propósito tem um sentido de valor muito maior, que é o de compartilhar esse conhecimento com vocês para levar uma transformação na vida de vocês. Então nós somos únicos, com uma única impressão digital, mas com um propósito que na verdade vai interagir com todas as pessoas à nossa volta. Então aquelas pessoas que precisam estar conosco, aquelas pessoas que têm uma ligação numa transcendência muito maior, não é? Numa transcendência que vem do alto, que tem uma ligação com a nossa vida, é a vivência desse propósito, desse sentido maior. Muitas vezes eu pergunto para os alunos assim, né? Até quando eu vou viajar, quando eu dou uma aula fora também, sempre pergunto, você já parou para pensar por que sou eu que estou aqui hoje ministrando essa aula de liderança para vocês? Já parou para pensar por que eu saí lá do interior de Minas Gerais para estar aqui com vocês? E a mesma coisa somos nós aqui. Já parou para pensar por que agora, às 13 horas e 32 minutos, eu estou aqui com vocês na rede social, levando esse conteúdo para vocês? Porque existe uma transcendência maior, existe um nível de espiritualidade maior. E levar a inteligência espiritual para as nossas vidas, para a nossa casa, para a nossa família,
família, para o nosso trabalho, para o nosso dia a dia, faz com que a gente viva a nossa vida com sentido, com valor, porque você passa a compreender muito mais. Então, dentro desse nível, né, eu destrincho isso dentro dos nossos treinamentos. Nós vamos ter a formação, gente, a formação de líderes inteligentes. É a última turma do ano. E o meu objetivo é que você realmente desenvolva uma mentalidade de líder inteligente em todas as áreas da sua vida. Que você cumpra seu propósito aqui nessa terra enquanto você estiver aqui. E nunca é tarde para você começar. Muitas pessoas me falam, mas será que ainda dá tempo? Dá tempo. Nunca é tarde para você começar algo, nunca é tarde para você fazer algo. Sempre tem o tempo certo, o momento certo para isso acontecer. E vai ser a nossa última turma do ano. Então ainda dá tempo de você realizar muita coisa nos últimos 4 meses que faltam para encerrar esse ano, para a gente entrar em 2023. Você só precisa estar no lugar certo, com as pessoas certas, buscando o conhecimento certo. E é exatamente isso que acontece na nossa formação de líderes. Na formação de líderes inteligentes, a gente aprofunda nessas questões e a gente aprofunda de tal maneira que as pessoas têm a sua vida transformada. Eu faço vários testes para poder identificar o seu nível de inteligência espiritual, seu nível de inteligência emocional, entender o seu sentido, dar mais valor àquilo que você faz, de que forma, né? Eu lanço estratégias, os alunos eles se envolvem ali e um junto com o outro busca estratégias para poder dar mais valor àquilo que faz. Então a sua grande chance está aí nas suas mãos para você participar conosco da última turma do ano, que é a formação de líderes inteligentes, não é? Esta formação é uma informação para que você se desenvolva, para que você de fato consiga alcançar os seus objetivos na sua vida, para que você tenha aí acesso a grupos de mentoria e esses grupos tragam para você aí um crescimento de maneira exponencial para você alcançar o seu objetivo e que esse crescimento ele começa a transformar a sua vida, ele começa a transformar a vida das outras pessoas, né? Para que você viva na sua essência. E o que é viver na sua essência? Viver na sua essência o que você nasceu para viver. Vou colocar o telefone aqui para vocês, para que vocês possam fazer contato nesse telefone. Esse telefone é o WhatsApp também. E nesse WhatsApp aqui você consegue falar com a minha equipe e a minha equipe passa para você toda a informação, todas as informações para você fazer parte dessa turma de formação de líderes inteligentes. Seja líder da sua casa, da sua família, dos seus sonhos. Lidere seus sonhos, lidere seus propósitos. Eu quero te ajudar a ter um plano de ação de realização de todo o processo. Ter um plano de realização para que você alcance os resultados que você deseja. Então, com esta formação, você vai se tornar um líder inteligente na sua casa, na sua família, na sua empresa, se você for empresário, ou no seu trabalho. Se você não tiver equipes, você vai ser preparado para ter uma equipe. É uma formação que faz com que você abra a sua mentalidade e tenha uma mentalidade de abundância, que você sai da mentalidade de escassez e adquire uma mentalidade de abundância, mas não é só abundância financeira, porque o financeiro ele é consequência do propósito que você vive. Quando eu estou vivendo o meu propósito, quando eu estou vivendo o meu chamado, quando eu estou fazendo o que eu preciso fazer, ele passa a ser uma consequência. Então é abundância de saúde emocional, abundância de inteligência espiritual, abundância de realizações de sonhos, de planos. Então a mente, ela passa a se expandir, porque você compreende algo muito maior. Olha, a Cleide disse assim, trabalho com um público muito variado e quero ter como ajudar muito mais. Olha que legal. Se você quer crescer, quer desenvolver na vida, entenda que nada tem a ver com você, que tem a ver com o outro. A nossa vida, ela tem a ver com o outro. A inteligência espiritual é essa identificação, que você é único com um propósito aqui,
para fazer com que o outro avance. Então coloque a sua família em primeiro lugar e vai entendendo que se você pensar em fazer pela sua família e pelas pessoas que estão ali se aproximando de você, você avança, tá? Qual é o valor do curso? Bom, tem várias formas de pagamento, então faz contato com esse telefone para que você tenha acesso aí, você pode parcelar em até 12 vezes, pode ter certeza que cabe no seu bolso, tá? Cabe no seu bolso e é uma transformação incrível. Então faz contato com esse telefone para que você tenha acesso à informação completa e já garanta a sua vaga, para que você possa estar nessa última turma do ano, e nessa última turma você ainda vai ter contato com a turma que está em andamento. Então na aula online você vai ter contato com essa turma que está em andamento para que você consiga ampliar o seu network, além da turma que vai vir a acontecer. Então, gente, olha, 12º elo, 12º episódio. E o episódio de hoje trouxe para você como o líder inteligente deve desenvolver uma inteligência espiritual, né? Então, esse é o conteúdo de hoje para transformar a sua vida. Se fez sentido para você essa live, compartilha. Vai ficar gravada aí por alguns dias, tá? Tô deixando as lives aí gravadas por alguns dias, mas logo já vai sair do feed. Se você não assistiu as outras anteriores, vai lá, assista. Nós temos um canal do Telegram, eu deixei algumas ferramentas disponíveis no canal do Telegram. Se você não faz parte ainda do canal, entra pelo link da bio aí. Lá tem o link do canal do Telegram. Você vai pra lá, você vai identificar algumas ferramentas de coisas que eu falei nas lives anteriores, como gestão do tempo, como um plano de ascensão frequente da sua vida, da sua carreira. Então corre pra lá, hein? Olha! Que legal, Evaldo, que legal. De qual cidade você é, Cleide? Lene, assista sim, viu? E marque outras pessoas também. Olha, o Evaldo que te mandou o link, hein? Te convidou. Parabéns, Evaldo. Você é líder inteligente. Tá gerando valor na vida das outras pessoas, hein? Parabéns, continue gerando valor na vida das outras pessoas. Entenda, não tem a ver com a gente, tem a ver com o outro. Tem a ver com a nossa capacidade de ajudar o outro, com a nossa capacidade de desenvolver a vida do outro. Ribeirão das Neves, uau! Que máximo! Quero te ver na formação de líderes, viu? Quero te ver na formação de líderes inteligente. A Mari, live sensacional como sempre, ó. Beijo, viu? Obrigada, você é top 10. Gente, bom domingo pra vocês. Curta a família. Se ainda não foi hoje na igreja, vá orar. Curta a família, vá viver sua vida com muita inteligência espiritual. Conte comigo aí para desenvolver essa jornada de vocês para se tornar um líder inteligente. Beijo, tchau, tchau.